Hoje, vamos explorar casas que levam o conceito de discrição a um nível totalmente novo. Feche os olhos, conte até 10 e prepare-se para uma brincadeira de esconde-esconde com as casas mais surpreendentes do mundo. Número 1. Fazenda Honeycrock. Um monte de feno em uma fazenda inglesa geralmente não chama a atenção. No entanto, em Surrey, na fazenda Honeycrock, um fardo de 40 pés de altura escondia um segredo incrível. No final da década de 90, o fazendeiro Robert Fiedler decidiu construir a casa dos seus sonhos em suas terras. Cansado de esperar por uma autorização que nunca chegava, ele encontrou uma brecha legal. Na Inglaterra, qualquer construção que permaneça de pé por mais de 4 anos, sem ser denunciada às autoridades, é considerada legítima. Com essa informação, Fiedler ergueu uma casa secreta e a escondeu atrás de enormes fardos de feno. Apesar dos desafios, como cavalos mastigando as paredes, ele conseguiu manter sua obra em segredo por 4 anos. Quando finalmente revelou sua criação, uma impressionante casa no estilo Tudor com torres, lustres e até um canhão decorativo, a reação foi mista. Embora a casa fosse visualmente impressionante, as autoridades alegaram que a remoção do feno fazia parte da construção. Isso invalidava o período de 4 anos, e a casa foi considerada ilegal. Após uma batalha judicial que durou mais de uma década, em 2016, a casa dos sonhos de Fiedler foi demolida. Número 2. Casas privadas em banheiros públicos. Viver em um banheiro pode não parecer glamouroso, mas alguns arquitetos transformaram antigos sanitários públicos em apartamentos surpreendentes. Na cidade de Londres, muitos banheiros subterrâneos foram abandonados ao longo das décadas. A arquiteta Laura Jane Clark viu nesses espaços uma oportunidade única. Ela comprou um banheiro desativado na área de Crystal Palace e investiu cerca de $80 mil para transformá-lo em um lar confortável. De cima, o espaço ainda parece um banheiro comum, mas ao descer as escadas, você encontra um apartamento de luxo repleto de móveis modernos e decoração elegante. Inspirada por esse exemplo, uma iniciativa em Los Angeles transformou banheiros portáteis em pequenos lares acessíveis para pessoas em situação de rua. Criado pelo inventor T.K. Devine, o projeto Porta Home adapta banheiros químicos em mini-casas funcionais, com camas dobráveis, geladeiras e até pequenos jardins no teto. Essas soluções criativas provam que até os espaços mais improváveis podem ser transformados em lares incríveis. Número 3. Condomínio na Torre do Relógio. Em Nova York, onde privacidade é um luxo raro, um apartamento em Brooklyn encontrou uma solução engenhosa. Escondido dentro de uma antiga torre de relógio, esse condomínio exclusivo combina arquitetura histórica e vistas espetaculares. Vendido por $15 milhões em 2017, o espaço oferece uma visão privilegiada da ponte de Brooklyn e do horizonte de Manhattan através dos enormes mostradores de vidro do relógio. Além de sua localização única, o apartamento oferece amplo espaço interno e iluminação natural abundante, tornando-o um verdadeiro refúgio no meio da movimentada cidade. Número 4. Crane 29. À primeira vista, esta estrutura em Bristol, na Inglaterra, parece apenas mais um guindaste. No entanto, ao olhar mais de perto, você verá que Crane 29 foi transformado em um hotel ecológico com uma pegada industrial. Criado pela empresa Canopy and Stars, o interior inclui plantas, uma rede e uma biblioteca, criando um ambiente acolhedor e único. Para os amantes de altura, o Crane Hotel Feralda, em Amsterdã, leva a ideia de hotel guindaste a outro nível. Com suítes luxuosas a 165 pés do chão, os hóspedes podem desfrutar de vistas panorâmicas, ou até experimentar um salto de bungee jump. Número 5. Jules Undersea Lodge. Dormir com os peixes pode soar como uma ameaça de máfia, mas no Jules Undersea Lodge, na Flórida, é uma experiência fascinante. Este hotel subaquático, acessível apenas por mergulho, oferece vistas incríveis de recifes de coral e uma experiência única. A entrada é feita por uma piscina lunar, um túnel cheio de ar que permite aos hóspedes entrarem sem que a água invada o espaço. Por cerca de $900 por noite, os hóspedes têm até pizza entregue por mergulhadores. Para quem busca luxo, projetos futuros, como o conceito H2OME, prometem mansões subaquáticas completas, embora essas ideias ainda estejam no papel devido à falta de financiamento. Número 6. Archway Studios. Londres também é o lar de uma casa surpreendentemente escondida sob um viaduto ferroviário. Por fora, Archway Studios parece um arco grafitado e abandonado, mas por dentro
É uma residência moderna e silenciosa. Construída com fundações de borracha e isolamento acústico de fibra, a casa é completamente à prova de som, mesmo com trens passando acima dela. Essa combinação de arquitetura inovadora e localização peculiar faz do Archway Studios um exemplo perfeito de design urbano criativo. Número 7. Coober Pedy. No sul da Austrália, a cidade de Coober Pedy redefine o conceito de viver no subsolo. Cerca de 60% dos moradores vivem em cavernas para escapar do calor extremo do deserto, que pode ultrapassar 50 graus Celsius. Essas habitações subterrâneas oferecem conforto térmico natural e, em muitos casos, incluem piscinas, bares e até igrejas. A cidade nasceu de uma corrida do ouro em 1915, quando um jovem descobriu um opala brilhante na região. Hoje, Coober Pedy ainda atrai mineradores em busca de fortuna, alguns dos quais encontram gemas valiosas ao escavar para construir suas casas. Número 8. IS, o Hotel. Localizado no deserto chileno, o ESO Hotel é uma obra de arte arquitetônica camuflada entre duas colinas. Criado para abrigar astrônomos que trabalham no observatório do local, o hotel oferece conforto e lazer, com piscinas e jardins internos. A escolha do deserto não é à toa. Com mais de 350 dias de céu limpo por ano e afastado da poluição luminosa, é o lugar ideal para observação astronômica. Número 9. Barndominiums. No estado do Texas, celeiros comuns estão sendo convertidos em luxuosas residências conhecidas como barndominiums. Esses projetos transformam estruturas rústicas em mansões completas com bares, cozinhas gourmet e salas de cinema. Essa tendência não se limita ao estado do Texas. Na Inglaterra, um empresário falido construiu um barndominium secreto, com dinheiro ilícito, escondendo até uma estufa de plantas ilegais dentro da propriedade. Após ser descoberto, ele foi condenado à prisão, provando que até os esconderijos mais elaborados não são infalíveis. Número 10. Freedom Cove. Nas águas do Canadá, o casal Wayne Adams e Catherine King vive em uma ilha flutuante chamada Freedom Cove. Construída à mão ao longo de 30 anos, a ilha inclui jardins, estúdios de arte e uma pista de dança. Completamente autossuficientes, eles cultivam seus alimentos e pescam direto de sua sala de estar. Embora sua vida seja tranquila e isolada, eles afirmam que nunca poderiam voltar a morar em terra firme. Número 11. Cliff Haven. No estado de Utah, nos Estados Unidos, há uma casa escondida que leva o conceito de refúgio a outro nível. Conhecida como Cliff Haven, essa residência foi esculpida à mão na lateral de um penhasco no final da década de 80. Localizada a cerca de 20 minutos da cidade de Monticello, a propriedade é cercada por 12 acres de terra privada, oferecendo isolamento completo para quem deseja escapar da agitação do mundo moderno. Mas não pense que viver na Cliff Haven significa abrir mão de conforto. A casa é equipada com 3 quartos, 2 banheiros, uma garagem para 2 carros e ainda conta com um pomar, vinhedo, painéis solares e um sistema de coleta de água da chuva. Essa autossuficiência permite que seus moradores vivam de forma sustentável, sem depender de recursos externos. Para quem busca um estilo de vida mais introspectivo ou deseja viver como um homem das cavernas sofisticado, essa casa é uma opção perfeita. Afinal, poucas coisas são mais tranquilas do que estar escondido em uma montanha com tudo o que você precisa. Número 12. Terra Tent. Na ilha de Creta, na Grécia, uma casa conceito chamada Earth Tent está redefinindo o que significa viver ao ar livre. À primeira vista, a propriedade parece uma série de símbolos alienígenas esculpidos na terra. No entanto, trata-se de uma residência futurista projetada pela Decca Architecture. Embora a parte externa seja discreta e até camuflada, o interior da casa é iluminado por luz natural e possui um design moderno e minimalista. A ideia do projeto é borrar as linhas entre o interior e o exterior, criando um espaço que se integra perfeitamente ao ambiente natural. A casa ainda está em fase de design, mas sua aparência sem teto pode levantar algumas preocupações sobre o que acontece em dias de chuva. Felizmente, os arquitetos ainda têm tempo para resolver esses detalhes antes de transformar o conceito em realidade. Número 13. Landslide. Também projetada pela Decca Architecture, Landslide é uma casa tão discreta que você pode literalmente tropeçar nela. Localizada em uma encosta na Grécia, a única parte visível da propriedade é um retângulo escavado no solo, que serve como entrada para a residência. Ao descer para o interior da casa, você encontrará um espaço luxuoso com 3 suítes, uma sala de estar espaçosa
e uma cozinha integrada. Vista do mar, a casa é um pouco mais perceptível, mas sua fachada de madeira planejada ajudará a torná-la quase invisível quando estiver completamente pronta. Para quem busca privacidade, essa residência é um verdadeiro triunfo. Número 14. Mirror Cube. Na Suécia, uma casa esconderijo eleva o conceito de camuflagem ao máximo. Conhecida como Mirror Cube, essa pequena casa suspensa em uma árvore é praticamente invisível, graças às suas paredes de espelho. Construída no meio de uma floresta, o Mirror Cube reflete a paisagem ao seu redor, tornando-se um dos refúgios mais bem escondidos do mundo. Além de sua estrutura impressionante, o interior do cubo é minimalista, com paredes de madeira e espaço suficiente para 2 hóspedes. O custo para passar uma noite nesse refúgio é de $559. Para quem prefere um design espelhado, mas não gosta de altura, outra opção é o Invisible Hotel, uma mansão camuflada no Parque Nacional de Joshua Tree, na Califórnia. Essa propriedade inclui uma piscina de 30 metros, camas king size e até uma guitarra elétrica transparente. Tudo isso por $4.500 por noite. Número 15. Juniper House. Criada pelos arquitetos suecos da Merman Architects, Juniper House é uma casa camuflada no meio de uma floresta. Seu exterior é revestido por um tecido que imita pinheiros, permitindo que a construção se integre perfeitamente ao ambiente natural. Embora o disfarce seja eficiente, Juniper House é relativamente simples em comparação com outras propriedades camufladas. Por outro lado, para quem quer levar o conceito de esconderijo ao extremo, a Woodpile Studios, na Holanda, é uma opção fascinante. Essa casa foi projetada para parecer uma pilha de lenha, com janelas ocultas e uma porta que só é visível quando aberta. Número 16. Jungle House. Nas florestas tropicais do Brasil, a Jungle House é um verdadeiro oásis de luxo. Localizada perto da cidade de Guarujá, no estado de São Paulo, essa casa foi projetada pelo estúdio MK27 para se integrar à paisagem densa da selva. Sua estrutura elevada mantém a casa longe de insetos e animais rastejantes, ao mesmo tempo em que proporciona uma vista incrível da copa das árvores. A Jungle House combina modernidade e natureza, com amplos espaços abertos, uma piscina, uma área de lareira e quartos distribuídos em 3 andares. É a casa perfeita para quem deseja experimentar o melhor da vida na selva sem abrir mão do conforto.
rústico, com bancos de madeira e uma atmosfera única que remonta a uma época histórica de coragem e luta. Número 11. Refúgio no Desfiladeiro. Seguindo para o coração da Suíça, encontramos o Desfiladeiro de Aare, um dos locais mais impressionantes do país. Este desfiladeiro tem 200 metros de profundidade e é caracterizado por suas impressionantes paredes de pedra, moldadas pela força da água ao longo de milênios. Em meio a essa paisagem dramática, há algo inesperado. Uma porta que leva a um abrigo secreto, esculpido nas próprias rochas do desfiladeiro. Este esconderijo foi construído em 1940 e projetado como um quartel para soldados suíços durante a Segunda Guerra Mundial. À época, a Suíça estava preparada para se defender de uma possível invasão alemã, e o desfiladeiro de Aare foi escolhido como um dos locais estratégicos para abrigar soldados. Esses esconderijos, além de dormitórios e áreas de refeições, incluíam até uma pequena linha ferroviária para transportar suprimentos e soldados. Hoje, embora o local esteja desativado, ainda é possível admirar o exterior e imaginar como era a vida dos soldados confinados nessa área isolada e cercada pela natureza selvagem do desfiladeiro. A atmosfera do lugar é intrigante e até um pouco misteriosa, dando aos visitantes uma sensação de isolamento e de estar em um verdadeiro refúgio natural escondido nas montanhas. Número 12. O chalé do Matterhorn. Finalmente chegamos ao Matterhorn, uma das montanhas mais icônicas dos Alpes, situada na fronteira entre a Suíça e a Itália. Com uma altura de 4.400 metros acima do nível do mar, o Matterhorn é uma das montanhas mais altas e temidas da Europa. Para os amantes de escaladas e aventuras extremas, há um abrigo perto do pico que oferece uma parada para descanso. O Solvay Hut, ou Chalé Solvay. Construído em 1915, o Chalé Solvay foi erguido em uma localização desafiadora, a mais de 4.000 metros de altura. Inicialmente, os materiais de construção foram levados até 3.000 metros de altura com a ajuda de burros, e então transportados para o local final por um pequeno teleférico improvisado. Esse refúgio oferece um lugar para descanso e abriga até 10 camas. O chalé conta também com um rádio, permitindo que os alpinistas entrem em contato em caso de emergência. No entanto, qualquer pessoa que decida passar a noite ali deve estar ciente de que o lugar é extremamente remoto e oferece pouca proteção contra o frio e os ventos intensos da montanha. Com uma vista deslumbrante das montanhas circundantes, o Chalé Solvay é um verdadeiro testemunho da força de vontade e do espírito aventureiro dos alpinistas que se arriscam a chegar até lá. Número 13. A mansão abandonada. Muitos sonham em viver em uma mansão majestosa, mas George Moore, um comerciante de vinhos e conhaques no século XVIII, levou essa ideia a um nível superior. Em 1792, ele usou sua fortuna para construir uma mansão imponente, conhecida como Moore Hall, no condado de Mayo, na Irlanda. Após sua morte, a mansão continuou a ser habitada por seus descendentes até o início do século XX. Em 1923, durante a Guerra Civil Irlandesa, a mansão foi incendiada pelo exército republicano irlandês devido ao apoio de Maurice Moore, o então proprietário, ao Reino Unido. Desde então, Moore Hall permanece em ruínas e isolada em meio a uma floresta densa, cobrindo aproximadamente 320.000 metros quadrados, o equivalente a 60 campos de futebol. A sensação de isolamento é intensa, especialmente ao se observar o local de uma vista aérea, que mostra a mansão abandonada cercada por árvores. Apesar do abandono, Moore Hall é um lembrete imponente do passado histórico da Irlanda, com sua estrutura solitária evocando um certo mistério e uma beleza melancólica em meio à natureza. Número 14. A Casa Velejante. Para aqueles que preferem um refúgio mais moderno, existe a Lely House, uma casa flutuante projetada para navegar pelo oceano. Essa criação é da empresa brasileira Seas House e consiste em uma estrutura de aproximadamente 40 metros quadrados, montada sobre uma base de catamarã. Isso permite que a casa flutue e até alcance uma velocidade de até 7 km por hora. A Lely House conta com um quarto, banheiro e área de jantar, com portas de vidro do chão ao teto que oferecem uma vista espetacular das águas ao redor. E para a alimentação, os moradores provavelmente terão que se acostumar com o gosto de peixe fresco, já que a pesca é uma das formas mais acessíveis de obter alimentos. Por mais tentadora que seja a ideia de uma casa flutuante, a perspectiva de estar cercado pelo mar traz alguns desafios. Imaginar um encontro inesperado com um tubarão
ou ter que se aventurar para obter comida, deixa claro que esse estilo de vida é realmente para quem está disposto a viver isolado em alto mar. Número 15. A cabana no pilar. Nos arredores da vila de Katski, na Geórgia, ergue-se uma formação geológica singular. Um monólito de calcário com aproximadamente 40 metros de altura. Esse pilar natural não é apenas uma obra da natureza. Ele também abriga uma pequena construção religiosa que remonta a uma prática antiga e única. No século 6 a 9, um grupo de cristãos conhecidos como estilitas construiu 2 igrejas no topo do pilar, que utilizavam como local de reclusão para práticas religiosas. A vida sobre o pilar foi abandonada durante o século XV, quando a região caiu sob domínio do Império Otomano. No entanto, na década de 90, o padre georgiano Maxim Kavtaradze decidiu reconstruir uma nova estrutura monástica no topo do pilar. Ele instalou uma escada de ferro com 40 metros de altura, permitindo-lhe acesso ao topo, onde passava longos períodos em isolamento. Apenas monges podem subir ao topo do pilar Katski, o que torna esse local ainda mais exclusivo e isolado. O padre Kavtaradze leva a vida no que é, provavelmente, um dos lugares mais isolados e espiritualmente elevados do mundo, vivendo de acordo com uma prática religiosa que desafia o conceito de solidão. Número 16. A mansão encalhada. Para muitas pessoas, ter uma mansão própria é o auge do conforto e luxo, um espaço que simboliza estabilidade e segurança. No entanto, há uma mansão que levou esse conceito a um nível único de isolamento. Conhecida como Mansão Encalhada, esta propriedade está situada em uma pequena ilha no Mar do Norte, cercada por quilômetros de água e acessível apenas por barco ou helicóptero. A história dessa mansão é envolta em mistério, com rumores de que ela foi construída como um refúgio pessoal para uma figura misteriosa que desejava se afastar completamente da sociedade. Com o passar dos anos, o edifício foi abandonado e, ao longo do tempo, a mansão foi tomada pela natureza, ficando gradativamente em ruínas, isolada em meio ao oceano. Hoje, as marés e as tempestades constantes fazem com que a estrutura esteja quase inabitável. Para aqueles que desejam visitar a mansão encalhada, é necessário um planejamento minucioso e equipamentos adequados, pois as condições climáticas do Mar do Norte são imprevisíveis. Visitar o local é como fazer uma viagem ao passado, com os resquícios de luxo e esplendor da mansão, contrastando com a força brutal da natureza. A mansão encalhada é um símbolo de que até mesmo o isolamento mais luxuoso pode ser consumido pelo tempo e pelos elementos. Número 17. A Casa dos Penhascos da Noruega. Nas paisagens montanhosas da Noruega, há um refúgio tão inacessível quanto deslumbrante. Construída em um penhasco com uma altura assustadora, esta casa oferece uma vista espetacular do fiord que se estende abaixo. Conhecida como Casa dos Penhascos, essa propriedade foi projetada para aqueles que buscam uma conexão profunda com a natureza e o isolamento absoluto. Para alcançar a casa, é preciso enfrentar uma trilha íngreme que exige força e agilidade, já que não há estradas próximas nem acessos facilitados. A construção é simples e planejada para suportar as condições rigorosas do ambiente, com paredes reforçadas e uma estrutura resistente ao vento. Embora seja extremamente isolada, a Casa dos Penhascos oferece um verdadeiro refúgio para quem deseja escapar da vida moderna e encontrar tranquilidade em um cenário majestoso e, ao mesmo tempo, selvagem. Com o passar do tempo, a Casa dos Penhascos tornou-se famosa entre aventureiros e amantes da natureza, sendo reconhecida por sua beleza e pelo desafio de chegar até ela. Não há luxos, mas a sensação de estar no topo do mundo, em plena harmonia com a paisagem, torna cada momento nesse local uma experiência única e inesquecível. Número 18. A Torre de Pedra da Geórgia. Na Geórgia, há uma estrutura arquitetônica impressionante chamada Torre de Ushguli, localizada na vila de mesmo nome, uma das aldeias mais altas e isoladas do mundo, situada a uma altitude de aproximadamente 2.100 metros. Essa torre de pedra, que remonta ao período medieval, foi construída como uma fortaleza de proteção, um símbolo de segurança em uma região com histórico de conflitos. O acesso à vila de Ushguli é dificultado pelas estradas montanhosas e pelas condições climáticas que frequentemente bloqueiam o caminho com neve e gelo. Durante o inverno, a vila e sua icônica Torre de Ushguli ficam quase completamente isoladas, e os moradores precisam estocar mantimentos para atravessar a estação gelada. A torre é mais do que um marco histórico. Representa a resiliência e a capacidade de adaptação dos habitantes locais, que até hoje mantêm o estilo de vida tradicional e permanecem conectados à cultura ancestral.
para aqueles que buscam visitar a Torre de Ujguli e explorar suas raízes históricas. A jornada exige uma boa preparação, mas a recompensa é uma imersão na história e nas paisagens arrebatadoras do Cáucaso. Uma experiência verdadeiramente única de isolamento e beleza intocada. Número 19. A cabana da tundra canadense. No vasto deserto gelado da tundra canadense, existe uma cabana isolada que foi construída para suportar o rigor do frio extremo. Situada no norte do Canadá, essa cabana foi projetada para pesquisadores e aventureiros que precisam de um abrigo seguro em meio a condições climáticas que podem chegar a temperaturas inferiores a 50 graus Celsius. A cabana é extremamente básica, mas funcional. Sua estrutura é reforçada e conta com isolamento térmico para ajudar a reter o calor, essencial em uma região onde a sobrevivência depende de abrigo adequado. Ela é acessível apenas por helicóptero, e qualquer um que deseje passar uma temporada na tundra deve se preparar para viver de maneira autossuficiente, trazendo consigo suprimentos suficientes para sobreviver em uma área onde os recursos naturais são quase inexistentes. Para os exploradores e cientistas que trabalham nas regiões remotas do Canadá, a cabana da tundra oferece não apenas proteção, mas também a oportunidade de vivenciar um dos lugares mais extremos e intocados da Terra. A solidão e a vastidão desse ambiente criam uma experiência inigualável, permitindo uma verdadeira conexão com a natureza selvagem e misteriosa do Ártico. Número 20. O Refúgio da Cordilheira dos Andes. Na Cordilheira dos Andes, na América do Sul, existe um refúgio de montanha construído para oferecer abrigo aos montanhistas, que se aventuram pelas altitudes extremas dessa imponente cadeia de montanhas. Localizado em uma altitude superior a 4.000 metros, este refúgio fica no meio de uma área conhecida por suas paisagens espetaculares e seu terreno árido e hostil. A construção do refúgio exigiu um grande esforço logístico, com materiais transportados a pé e por mulas para as áreas de maior altitude. No interior, o abrigo é simples, com poucas camas e uma área para refeições, mas oferece proteção contra o frio intenso e os ventos que sopram com força nas alturas andinas. Os Andes são conhecidos por suas condições desafiadoras, e qualquer pessoa que deseja alcançar esse refúgio precisa ter preparo físico e psicológico para enfrentar a altitude, a rarefação do ar e as dificuldades de acesso. A recompensa, no entanto, é a experiência de estar em uma das regiões mais remotas e espetaculares da América do Sul, em um ambiente onde a natureza domina completamente a paisagem. Número 21. A Caverna dos Monges na China. Nas montanhas da província de Shaanxi, na China, há um refúgio espiritual milenar que foi esculpido diretamente nas rochas. Essa caverna, conhecida como a Caverna dos Monges, foi usada durante séculos como local de retiro para monges budistas que buscavam um isolamento completo para meditar e praticar a espiritualidade. O acesso à caverna é feito por uma trilha sinuosa e íngreme, que passa por florestas densas e encostas de montanhas até alcançar a entrada discreta. No interior, os monges criaram pequenos quartos, espaços de meditação e altares, tudo com simplicidade, para que nada interrompa a prática de uma vida contemplativa. A temperatura no interior da caverna é fria e constante, oferecendo uma atmosfera propícia à introspecção. A Caverna dos Monges continua a ser visitada por praticantes e turistas, mas devido ao seu isolamento e ao esforço necessário para chegar até ela, o local mantém a aura de tranquilidade e isolamento que foi preservada ao longo dos séculos. Esse refúgio espiritual é uma lembrança de como, em busca de paz interior, as pessoas estão dispostas a viver nas condições mais remotas e austeras. Número 22. O Forte de Pedra do Himalaia. Para finalizar nossa lista, vamos até o coração do Himalaia, onde se encontra uma antiga fortaleza de pedra situada em uma altitude impressionante de aproximadamente 5.000 metros. Este forte, conhecido como Forte Zanskar, foi construído séculos atrás e serve como um ponto estratégico e refúgio para as comunidades da região em tempos de necessidade. O acesso ao Forte Zanskar é limitado e só pode ser realizado durante algumas épocas do ano, quando as passagens nas montanhas não estão cobertas de neve e gelo. A caminhada até o forte leva dias, exigindo resistência e preparo, já que a altitude provoca rarificação do ar, o que torna cada passo mais difícil. A fortaleza oferece uma vista espetacular das montanhas do Himalaia, mas a sensação de isolamento é total, com a vastidão e o silêncio da região proporcionando uma experiência incomparável. Aqueles que alcançam o Forte Zanskar encontram um local simples,
mas que carrega uma sensação de respeito e conexão com a história e a espiritualidade do povo do Himalaia. Este forte representa a resiliência e a coragem de viver em um dos ambientes mais remotos e imponentes do planeta. Essas foram algumas das casas mais isoladas e extraordinárias do mundo. Desde cabanas e refúgios em penhascos e desertos, até cavernas esculpidas nas montanhas, esses locais são para quem realmente busca a solidão e a aventura, em locais desafiadores. Qual desses lugares mais chamou sua atenção? Deixe nos comentários e compartilhe qual seria o seu refúgio perfeito.